irmãs, que Jesus, nosso Divino Mestre, deposite sobre nós as suas bênçãos, fazendo com que nos sintamos bem, com que nos sintamos em paz, com que nos sintamos envoltos com a sua presença harmoniosa e poderosa. Jesus, quando esteve em missão na Terra, ensinava aos seres humanos encetarem, iniciarem uma jornada muito importante, uma jornada de busca do reino de Deus, de busca do reino dos céus. Muitos, ao longo do tempo, compreenderam de forma equivocada essa preocupação com o reino celeste, buscando fora de si, buscando nas regiões sidéreas os reinos da divina luz, dos quais explanava Jesus. Mas, na verdade, essa busca ela é bem mais intensa, difícil e profunda por representar uma metáfora que o Cristo utilizava, a fim de esclarecer que o reino dos céus, o reino de Deus, ele encontra-se na intimidade de nossos corações, das nossas consciências, do nosso eu profundo, do nosso self, do nosso espírito. Encontrar o reino de Deus é o mesmo que encontrar a Deus. E todos nós estamos, de uma forma ou de outra, em busca desse encontro divino, desse encontro maravilhoso com o nosso Criador. E quando conseguirmos efetuar essa procura interna nas dimensões do nosso ser transcendental e nos identificarmos com a divindade que há em nós, nunca esquecendo que Jesus ensinava, repetindo as lições dos antigos profetas hebreus, que vós sois deuses. Tudo aquilo que faço, podereis fazer e muito além, muito mais. Então Jesus nos remetia a uma dimensão ignorada da nossa realidade, que é o eu espiritual, onde se encontra edificado o reino de Deus, e o qual nós devemos aprender a acessar, a fim de conseguirmos ser mais felizes sobre a superfície terrestre, em nossas vidas, em nossas experiências, em nossos relacionamentos. Seremos tão felizes quanto estivermos identificados com Deus, quanto estivermos compenetrados e imbuídos desta busca interior do reino dos céus em nós. E a proposta nesta noite é de trabalharmos 10 sugestões para sermos felizes. Elas são inspiradas nesta obra, que não é uma obra espírita, é de um doutor em psicologia chamado David Niven, que leciona em uma universidade norte-americana, na Flórida, e que se preocupou em examinar os principais manuais, tratados de psicologia, que às vezes traz uma linguagem hermética, fechada, que o não iniciado, que o leigo, que aquele que não tem um conhecimento nesta área, não consegue entender, muito menos usufruir dos princípios que esta ciência na atualidade vem trazendo, vem brindando o ser humano, de modo que ele consiga lidar melhor com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com os seus conflitos, e desta forma ser mais feliz. O livro intitula-se Os 100 Segredos das Pessoas Felizes. Destes 100 nós destacamos 10.
que vamos ir apresentando ao longo do tempo que temos para explanação e estabelecendo alguns comentários acerca de cada um deles. O primeiro segredo das pessoas felizes, apresentado por David Niven, é bastante sugestivo e também polêmico. Diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade. Nós sabemos que o dinheiro é essencial para as nossas vidas. Nós não temos, no mundo em que vivemos, como abrir mão do mesmo, a fim de conseguirmos satisfazer as nossas necessidades básicas de alimentação, vestimenta, abrigo, teto, locomoção, formação, cultura, divertimento, etc. Então, o dinheiro, ele é fundamental para as nossas vidas. Todavia, não é só a psicologia que diz isto na atualidade. Todas religiões, todas posturas filosóficas chamam a atenção para que o dinheiro em si não garante para o ser a tranquilidade interior, a paz de espírito, muito menos a felicidade. Nós temos uma percepção, muitas vezes errônea, equivocada, do que é ser feliz, porque atrelamos a nossa felicidade a coisas exteriores, a objetos que estão fora de nós, aos bens materiais. E a felicidade, na verdade, é um estado espiritual, é um estado em que se encontra a consciência e que não está necessariamente relacionado às condições em que vivemos, às condições em que estamos. Tanto que nós vamos encontrar a mãos cheias, em grande quantidade, milionários profundamente deprimidos, se sentindo sozinhos, se sentindo infelizes, buscando muitas vezes uma solução para o vazio interior na drogadição, na prostituição, nos prazeres intermináveis. E essas coisas nas quais buscam preencher o vazio interno, acreditando estar experimentando a felicidade, aprofunda cada vez mais o abismo em que se encontram e que não logram sair, não conseguem sair. E da mesma forma encontramos pessoas miseráveis, muitas vezes residindo em casebres, passando o dia recolhendo lixo, muitas vezes, como nós vemos, recolhendo o próprio sustento, a própria alimentação ali da lata de lixo, e que são pessoas felizes, bem-humoradas, estão de bem da vida, de bem com a vida, algo que é difícil até de conceber. Da onde vem essa força, essa energia, esse poder, que embora as condições exteriores sejam completamente adversas, constringentes, conspirando contra a felicidade, conseguem manter um equilíbrio dentro de si e ser feliz na medida que conseguem experimentar essa felicidade. Então, esses exemplos que nós encontramos no nosso dia a dia, basta uma olhadela em nosso entorno, evidenciam essa afirmação de inúmeras posturas religiosas, filosóficas e também científicas, como é o caso dos mais recentes estudos psicológicos e psiquiátricos, de que o dinheiro não é garantia de felicidade para ninguém. Senão não haveriam ricos com problemas de drogas, não haveriam ricos que buscassem uma solução para os seus problemas no suicídio, não haveriam ricos que sentir-se-iam profundamente infelizes, dependentes de remédios pesados,
a fim de continuar levando as suas vidas com o mínimo de normalidade possível. Às vezes até sorrindo para as câmeras quando são famosos, mas chorando amargamente na intimidade por se sentirem vazios, deprimidos, infelizes. Então é importante, em primeiro lugar, nós compreendermos que a felicidade não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro de nós e que nós devemos buscar, devemos construir, devemos elaborar em nosso ser, em nossa psique, em nosso espírito. Nós só conseguiremos, no mundo que nós vivemos, que como classifica Allan Kardec, é um mundo de provas e expiações, e portanto, todas as coisas que se verificam no mundo, todas as experiências que nós enfrentamos, trazem essa marca, traz essa característica de dor, de sofrimento, de dificuldade. Então, nós só vamos conseguir ser minimamente felizes na medida em que compreendermos que a felicidade é algo que está ligada ao nosso espírito, à nossa mente, e não meramente na satisfação dos nossos desejos, na satisfação das nossas necessidades físicas e materiais. Então, precisamos mudar o nosso enfoque na vida, encarando a materialidade dentro da qual nós estamos e que é essencial para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, porque do contrário não estaríamos aqui. Se não precisássemos das experiências que vivenciamos, não estaríamos aqui. Se não precisássemos das lágrimas que vertemos muitas vezes em nossos solilóquios, não as verteríamos. Se não precisássemos das dificuldades, dos problemas, dos dramas pelos quais passamos, não passaríamos por eles. Então existe um porquê por trás de cada situação que a vida nos traz, que a vida nos apresenta, e que encerra em si uma finalidade educativa, de iluminação do nosso ser, de libertação da nossa alma, de evolução, de crescimento do nosso espírito. Então nós precisamos avaliar as nossas experiências segundo este ponto de vista. O apóstolo Paulo assevera numa carta, numa epístola que ele endereçou aos Romanos, no capítulo 8, versículo 5, o seguinte: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas espirituais, as coisas que são do Espírito. Com esta lição, com esse ensinamento, ele está fazendo uma distinção entre a parte essencial do nosso ser, que é o espírito imortal que todos nós constituímos, e o nosso corpo físico, que nos serve de estação de aprendizado, que nos serve de vestimenta, a fim de conseguirmos efetuar as conquistas que o nosso espírito demanda, necessita. E quando ele fala criticando as coisas carnais, ele está não criticando a carne, o corpo físico, a matéria, porque ele também entende o corpo físico como um templo do espírito. Mas ele está tomando o corpo físico como um símbolo para as nossas más tendências, as nossas qualidades negativas, os nossos vícios, as coisas ruins que temos dentro de nós, o medo que ainda sentimos, a nossa ignorância, as nossas indecisões, angústias, dramas íntimos, conflitos psicológicos. Ele está se referindo a isso. À medida que nós
deixamos de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito que nós somos, nós vamos compreendendo as coisas sob um ponto de vista mais ajustado, porque superior. Quem admira o mundo com os olhos do seu espírito é como alguém que subiu uma grande montanha e lá do topo consegue verificar as amplidões até onde a sua vista alcança, diferente de quem está na base, no sopé da montanha, que tem a sua visão limitada. Então, quem vive segundo o Espírito consegue enxergar mais longe e de forma mais precisa, compreendendo nas dificuldades terrenas não um empecilho, um obstáculo para a felicidade. Até porque a felicidade, repetimos, é algo interior, é algo psicológico, é algo de dentro. Mas sim ver nas situações adversas degraus para a nossa ascensão. E não olvidemos, não ignoremos que toda subida exige esforço, exige fôlego, exige empenho, exige sacrifício. Ninguém chega aonde quer, aonde deseja, sem esforçar-se para tanto. Assim também o é com respeito aos nossos esforços espirituais, à nossa busca espiritual. Nós precisamos fazer por onde? Fazer por merecer, dedicando-nos cada vez mais no desenvolvimento do nosso ser, a fim de atrair as bênçãos divinas em nosso benefício, atrair a presença dos mentores espirituais superiores, a fim de que nos orientem a marcha pela senda terrena e nos amparem nos momentos de dificuldade. Muitos de nós, quando ansiamos o desenvolvimento das nossas faculdades espirituais, queremos, logo de pronto, passarmos a travar contato com espíritos já sublimados, espíritos muito superiores, esquecendo que talvez não sejamos merecedores disso, porque nós desejamos que eles venham até nós, mas nós não fazemos, em contrapartida, o esforço interior para subirmos até eles, até as regiões de superioridade em que eles se encontram. O segundo segredo das pessoas felizes é o seguinte: não se detenha em conflitos insolúveis. Na vida, há muitas coisas que nós podemos mudar, fazer de forma diferente, tentar de diversas formas, e há muitas coisas que nós não conseguimos mudar. E nós precisamos fazer essa distinção até para conseguirmos lidar melhor, aceitar melhor aquelas coisas em nossa vida que nós não gostamos, mas que somos obrigados, porque a vida nos impõe aquela situação, a lidar com ela. Então precisamos encontrar, em primeiro lugar, como dissemos, fazer essa distinção e encontrar forças dentro de nós e também fora de nós, através da oração, através da prece, através da nossa busca espiritual, para lidar com aquela situação que seja negativa, né? Às vezes, um familiar com problema de drogadição, que é tão comum na atualidade e que muitas vezes não há muito o que fazer enquanto a pessoa não se disponibiliza por si próprio a mudar, a vencer a cadeia que construiu para si mesma, prendendo-se ao vício. Quantos casos chegam até nós, né, até o nosso conhecimento, de que a família inteira se desestruturou em função de um membro da família encontrar-se vítima da drogadição, né, e a pessoa chegar no fundo do poço, né, e mesmo assim não reconhecer que está
afetando de forma negativa a si mesma e muito mais as pessoas que a amam, se preocupam com elas. Então, essa é um exemplo de uma situação que deve ser buscado fazer tudo o que está ao alcance, mas que depende muito mais da pessoa que se encontra nessa situação de dificuldade, presa da drogadição. Né? Os gregos possuem um mito muito interessante, que é o de Sísifo, que teria transgredido uma das leis estatuídas por Zeus, que era a principal divindade olímpica, e Zeus o pune. E a sua punição era rolar sobre uma ladeira uma enorme rocha. Só que toda vez que ele estava quase conseguindo levar a rocha lá para o topo da ladeira, ela, de alguma forma, lhe escapava das mãos e descia para baixo. E ele deveria novamente tentar carregar a pedra para o topo incessantemente, né, infinitamente. E esse mito, de certa forma, ele ilustra muito bem essa questão de nós termos problemas que são como esta rocha de Sísifo, que a gente carrega, empurra, conduz, mas nunca consegue se libertar dela. Certamente, por impositivo evolutivo e kármico. Né? É uma consequência de experiências nas quais fracassamos, nas quais malogramos, nas quais não agimos como deveríamos em nossas vidas transatas, em nossas vidas anteriores. O espírito Cornélio Pires, através do médium Chico Xavier, escreveu certa feita o seguinte: trabalho, dificuldades, não te lastimes em vão, que o céu nos dissolve os erros na luz da reencarnação. Então, as dificuldades que nos chegam, elas também estão relacionadas ao nosso histórico espiritual e seguem os princípios da lei do karma, da lei de causa e efeito que governa as nossas existências. Necessariamente nós sofremos as consequências de todos os nossos atos, de todas as nossas palavras, de todos os nossos pensamentos. E nós necessitamos urgentemente renovar o nosso eu interior, renovar o nosso ser espiritual, buscando o bem e buscando a nossa espiritualização, porque isso irá favorecer a libertação do karma negativo que pesa sobre nós. O espírito Joana de Ângeles afirma o seguinte: o bem que a gente faz anula o mal que a gente fez. Então, as coisas boas que nós produzimos, o bem que nós conseguimos efetuar, atenua as sombras que nós carregamos dentro de nós. É como se fossem luzes que fôssemos acendendo no interior do nosso ser, diminuindo as sombras dos nossos erros, das dificuldades interiores, da nossa ignorância que nós trazemos do nosso passado espiritual e que estão presentes em nós e que se manifestam através desses problemas. E esta é uma das leis que melhor nos esclarecem o porquê das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque nos explica a razão de cada uma delas e nos ajuda, em compreendendo-as, encontrar forças para superar essas dificuldades. A terceira lei para ser feliz, ou melhor, o terceiro segredo das pessoas felizes. Os seus objetivos devem estar alinhados entre si. Nós precisamos sempre
ter objetivos na vida. Nós precisamos sempre saber para onde estamos indo. Né? Porque se nós saímos caminhando a esmo, ao léu por aí, talvez nós cheguemos em nenhum lugar, porque nós não sabemos para onde estamos nos direcionando. Então nós precisamos saber para onde estamos direcionando a nossa vida. E a nossa bússola são os objetivos que nós temos em nossa existência. E esses objetivos precisam estar em harmonia entre si, precisam estar alinhados entre si. Nós sabemos que um automóvel, se ele não possui as quatro rodas em perfeita harmonia, em perfeito alinhamento entre si, o carro não anda, ou anda muito mal. Da mesma forma, os nossos desejos, as nossas preocupações existenciais, os nossos objetivos precisam estar harmonizados entre si, a fim de nós conseguirmos avançarmos na direção dos mesmos. Porque se um objetivo se contrapõe a outro, nós ficaremos estacionados, não sairemos do mesmo lugar. Então, as nossas preocupações devem nos dirigir para o ponto onde queremos, onde desejamos chegar. Recomendava o Cristo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Com isto, Jesus reforçava a necessidade que nós temos de priorizar as nossas metas espirituais, já que nós somos um espírito em evolução, não somos apenas este corpo que está aqui, há uma realidade muito mais profunda que o sustenta, que o mantém, que o organiza, e que nós devemos alinhar as nossas metas, objetivos, desejos aos nossos interesses espirituais, que tudo mais em nossa vida irá alinhando-se a esses objetivos. Infelizmente, não há nenhum mal naqueles que assim o fazem, mas as pessoas que estão concentradas apenas no trabalho, em amealhar cada vez mais recursos materiais, são pessoas que encontram-se como que mergulhadas num sono, numa espécie de transe, porque não conseguem compreender as finalidades mais profundas e transcendentes da vida. Então, o indivíduo não pode apenas cuidar do corpo, não pode apenas querer amealhar mais e mais bens para si. Ele necessita, para encontrar harmonia, felicidade, realização e paz, conseguir um ponto de equilíbrio entre a sua espiritualidade e a sua materialidade. O Espiritismo rechaça os extremos. O Espiritismo não manda ninguém fazer como fez São Francisco de Assis, num gesto de desprendimento tremendo, que abandonou as próprias vestes do corpo a fim de entregar-se a Deus. O Espiritismo não cobra isso de nenhum de nós que lhe seguimos os passos, embora nos ensine a nos desprendermos dos bens terrenos, mas nos servindo deles e não sendo escravos dos mesmos, o que é diferente. O que acontece, a maioria de nós, é que nos escravizamos aos bens que vamos amealhando, vamos conquistando, e não conseguimos entender a transitoriedade daquilo. E acabamos ficando presos. E quando desencarnamos, muitas vezes, ficamos ligados ao objeto das nossas preocupações, dos nossos desejos, das nossas buscas. Ficamos ali em torno da casa, às vezes perturbando os familiares que permaneceram aqui.
Daí começam os dramas da obsessão, ficamos presos aos bens aos quais nos apegamos. Jesus dizia, né, que o teu tesouro está onde está o teu coração. Se o meu coração, se o meu desejo, se o meu apego está às coisas materiais, eu estarei ali, mesmo quando desencarnar. A gente não pode se iludir. Quando nós desencarnarmos, né, nós seremos diretamente transferidos para as dimensões vibratórias que nos dizem respeito. E se estamos profundamente apegados às coisas materiais, fomos usados por elas e não as usamos como deveríamos, estaremos vítimas de nós mesmos, presos à dimensão terrena, necessitando de socorro espiritual de vários benfeitores da espiritualidade a fim de nos ajudarem, de nos desligarmos disso e sermos conduzidos para um local mais apropriado ao nosso bem, ao restabelecimento da nossa harmonia, à nossa paz. Então é muito importante que os nossos objetivos, mesmo ser materiais, não há nenhum mal quanto a isso, todos temos direito de crescer na vida, de prosperar no trabalho, nas relações, etc. Mas todas as nossas metas e objetivos, consoante os ensinamentos de Jesus, devem estar subordinados às nossas metas espirituais, que é o melhoramento de nós mesmos. Porque de nada vai nos adiantar estarmos repletos de coisas em torno de nós, vivermos numa mansão, andarmos numa limusine, estarmos cercados de bajuladores, se dentro de nós não estivermos bem. Né? De nada vai adiantar isso. Quarto segredo das pessoas felizes: não se concentre nas tragédias do mundo, mas em suas esperanças. Que bom que todos fazemos isso. Nenhum de nós aqui acompanha, né, os noticiários, até mesmo com uma morbidez, né, quando são noticiadas tragédias. Né. Esse caso Isabela, que é talvez o caso mais comentado na mídia, né, tem rendido muitos dividendos para os jornais, revista, televisão, meios de comunicação, que têm construído verdadeiros impérios a partir da desgraça e do sofrimento humano. E porque existe plateia para isso. Né? Às vezes nós nos enchemos de indignação com um caso desses, tamanha a violência, mas não nos lembramos, muitas vezes, de fazer uma prece para este ser que voltou para a espiritualidade. Né? Nós sabemos que não acontece nada na Terra sem que Deus consinta. E mesmo este ser que em idade tão precoce, né, na plena infância ainda, retornou para a espiritualidade de uma forma brutal, violenta, foi atendendo a necessidades kármicas do seu ser. Jesus já dizia: no mundo há necessidade do escândalo, mas ai daquele através do qual venha o escândalo. Então a menina provavelmente liquidou uma dívida que ela possuía com o passado, e lembrando que Deus, ao lado da sua justiça, sempre tem a sua misericórdia. E as dificuldades que nós enfrentamos na vida como resposta dos nossos erros de antanho, das nossas vidas passadas, sempre são muito menores do que o nosso endividamento, do que o tamanho dos nossos erros, dos nossos crimes do passado. Às vezes nós não sabemos porque enfrentamos tal enfermidade, porque enfrentamos tal
dificuldade, porque tudo conspira contra nós, mas a gente não se dá conta do que nós possamos ter eventualmente feito no passado e que esteja relacionado com o nosso presente, né? Se concretizando em nossa vida através da dificuldade, do problema, da dificuldade de saúde, etc. É ainda o espírito Cornélio Pires que se expressa da seguinte maneira: observa o que semeia, se amor ou ódio, luz ou paz, porque tudo o que damos à vida, a vida pega e nos traz. Então, a lei de causa e efeito, nós repetimos, ela é precisa, porque está calcada na justiça divina e também na sua misericórdia. Mas os meios de comunicação enfocam, né, as tragédias do cotidiano, os acontecimentos negativos do dia a dia. Não se vê o noticiário enfocando um momento como este. Olha quantas pessoas estão aqui dentro, voltadas para a sua iluminação. Poderiam estar assistindo novela, poderiam estar assistindo até o noticiário, que só tem trazido tragédia, quando poderia trazer cultura, informação, dados novos, passar algo de bom. E nós estamos aqui buscando o nosso melhoramento, a nossa espiritualização. E não tem nenhum meio de comunicação noticiando isso. E quantas causas voltadas para o bem do próximo, quantas ONGs, né, organizações não governamentais, engajadas no processo de educação do ser, de socorro a pessoas carentes, a doentes, a pacientes terminais. Isso não é divulgado, não tem o mesmo espaço na mídia que as tragédias têm. Porque nós temos um prazer mórbido pela desgraça, quando deveríamos buscar encarar a vida de uma forma diferente. Um copo de água, já dissemos isso aqui uma vez, né? Um copo de água enchido com água pela metade pode estar meio cheio ou meio vazio, de acordo com quem o observa, de acordo com o ponto de vista de quem o analisa. A água está no meio, mas alguém pode ver que ele tem mais água do que a metade, e outro pode ver que tem a menos. Então a vida é assim. Tudo depende da nossa subjetividade, da forma como o nosso eu avalia as coisas e as situações. E repetimos mais uma vez, a nossa felicidade está relacionada a isso. Quinto segredo das pessoas felizes: você não tem que vencer sempre. O mundo competitivo em que vivemos nos impõe a necessidade de querer estar sempre nos primeiros lugares, de querer sempre estar em evidência, de querer sempre vencer. Quando nós sabemos que a vida é composta de altos e baixos, e nós temos que ter consciência disso, e ser sempre os mesmos, manter a harmonia tanto na vitória quanto no aparente fracasso, porque nós não sabemos se, porventura, aquele fracasso não venha constituir uma vitória, um benefício para o nosso ser interior, para a nossa psique. É muito conhecido o caso do presidente Nixon, dos Estados Unidos, em sua campanha para a reeleição, que estava praticamente garantida, e que ele, na ânsia de vencer, passou a sabotar o seu rival, o seu competidor. Invadiu a sede do partido político contrário, plantando escutas. Quando tinha um determinado comício, mandava emitir outros panfletos dizendo que o comício havia sido cancelado, e essas coisas assim. Isso ficou conhecido como o episódio de Watergate, né? Um dos maiores escândalos da política norte-americana. E ele foi, em função desse escândalo, obrigado a desistir da campanha política, a renunciar. E ele renunciou a uma vitória que estava garantida.
em função desta sua ânsia de querer vencer. Né? E isso nos ocorre muitas vezes, em vários momentos da nossa vida. E a gente precisa administrar isto melhor. Se nós somos interiormente equilibrados, se nós alcançamos o reino de Deus dentro de nós, nós vamos ser o mesmo na felicidade e na infelicidade, na vitória e no fracasso, na dificuldade e na facilidade. O sexto segredo para ser feliz: deixe que seus objetivos sejam o seu guia. Né? Como nós temos que ter objetivos na vida, após eles estarem bem delineados, precisamos permitir que eles nos guiem, nos norteiem. Se o nosso objetivo é a nossa espiritualização, nos entreguemos de corpo e alma à mesma. Nós veremos que a nossa vida prosperará em todos os sentidos. Sétimo segredo para ser feliz: tenha expectativas realistas. Daí, David Niven escreve o seguinte: as pessoas felizes não conseguem tudo o que querem, mas querem a maior parte do que conseguem. E aí está um ponto muito importante em relação a esta associação de felicidade e aquisição de valores externos, valores exteriores. Felicidade, alguém já disse isso, não é conseguir tudo aquilo que nós queremos, mas é querer tudo aquilo que nós conseguimos. Porque na nossa ânsia de querer mais, quando a gente consegue aquilo que nós queremos, já não estamos satisfeitos com aquilo e queremos mais. E assim, insaciavelmente. Né? Então, nós precisamos aprender a querer aquilo que nós conseguimos. Né? Conseguimos comprar o celular que queríamos, que tirar foto, acesso à internet, não sei mais o quê, mas as empresas de tecnologia nesse setor já criaram um mais moderno que tem funções que o meu não tem. E aquilo já não me serve mais, eu quero outro. Então, isso é o espírito do consumismo que nos domina a existência e que nós precisamos aprender a gerenciar para não entrar nessa loucura do mundo capitalista. O oitavo segredo para ser feliz: não se esqueça de se divertir. Muitas vezes, em função dos nossos trabalhos, das preocupações que nós temos com a nossa sobrevivência, os problemas, nós não encontramos ensejo, espaço em nossas vidas para sermos felizes. E estamos perdendo bons momentos para sorrir, para nos alegrarmos, para festejarmos a vida no que ela tem de bom. Então precisamos ajustar aos nossos olhos, repetimos mais uma vez, os óculos do otimismo, tirarmos os óculos do pessimismo e colocarmos os óculos do otimismo e vermos as coisas boas da vida, acreditarmos que pode dar certo e que vai dar certo e sermos mais alegres, nos divertirmos. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, recomendava o seguinte: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Regozijar é o mesmo que alegrar-se. Então, aquele que procura a sua espiritualização deve ser uma pessoa de bem consigo mesmo, bem-humorada, que consiga alegrar-se, que consiga ser alegre e transmitir alegria àqueles com quem convive. O nono segredo para ser feliz: escolha suas comparações com sabedoria. Comparar é muito complicado. O melhor era que não fizéssemos comparação. Porque nós somos únicos. Não existe ninguém na face da Terra que possui mais de 6 bilhões de habitantes igual a nós. Nós somos únicos na Terra e em todo o universo. E toda vez que nós nos comparamos com alguém, nós estamos agindo erroneamente. Porque não existe ninguém que sirva de parâmetro para que eu me compare, já que eu sou único, não existe ninguém igual a mim. Então eu me comparo com alguém que parece ser mais feliz do que eu e com isso eu me infelicito. Eu me comparo com alguém que tem mais do que eu
e com isto eu me felicito. Eu me comparo com alguém que eu acho que é mais bonito do que eu e com isso eu me felicito. Os outros não são parâmetros para nós. E nós precisamos aprender a desconstruir isso. Porque até o impositivo cultural, né, que a sociedade nos impõe alguns padrões de certo, de errado. Né? Hoje está muito em voga, sobretudo no âmbito do universo feminino, o cultivo do corpo, né? Formas cada vez mais esguias e esbeltas, para as quais são necessários sacrifícios impensáveis, que trazem consequências funestas para a saúde, como a bulimia, a anorexia, etc. Mas é o padrão imposto pela mídia. Para ser bonito e para ser aceito pela sociedade tem que ser magro, né? Tem que ser quase que raquítico, como esses modelos que a mídia tanto enfoca. E esse é o padrão de beleza que a sociedade nos impõe. De modo que, se eu não sou como este padrão que me serve de paralelo para que eu me compare, eu me sinto triste. E daí faço aquele regime, né, sucessivo que nunca dá certo e só aumenta a minha depressão, só aumenta o meu desgosto comigo mesmo. Quando mais fácil seria eu aceitar-me do jeito que estou e me amar-me do jeito que sou. Né? Os padrões de beleza até o século XVII eram bem diferentes da atualidade. Isso é uma questão cultural e às vezes a gente não enxerga isso. Né? Então ninguém serve de parâmetro para nós. Né? Nós somos únicos e devemos seguir o caminho do nosso coração, seguir a impulsão do nosso coração, seguir os apelos que vêm do imo da nossa alma para sermos felizes. Quantas vezes somos infelizes por não seguirmos as intuições que temos, os desejos que temos, as impulsões que nos nascem da alma. Pensemos nisso. O 10º segredo para ser feliz é bem simples, mas muito importante. Seja responsável. É indispensável, né, em nossa vida a responsabilidade com tudo aquilo que nós fazemos. Se abraçamos uma causa, sejamos responsáveis por ela. Se temos um compromisso que assumimos voluntariamente, cumpramos com ele à risca. Não deixemos para amanhã, como nós brasileiros sempre fazemos, não deixamos para a última hora. É ainda o espírito Cornélio Pires que nos adverte. Obrigação para hoje seja atendida de vez. Pois que a vida espera amanhã aquilo que hoje não se fez. Então nós precisamos ser responsáveis, em primeiro lugar conosco mesmo, cumprindo com os nossos deveres, sobretudo os nossos deveres interiores, buscando a nossa espiritualização, o encontro do reino de Deus dentro de nós, a busca de Deus na intimidade do nosso ser e a experiência da felicidade, que é uma construção diária, mesmo ante as dificuldades e problemas que enfrentamos no dia a dia. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus, nosso querido Mestre, o pastor de todos nós, que ele continue nos guiando nos caminhos terrestres, nos oportunizando experiências iluminativas que façam com que compreendamos as leis magnânimas da existência, a fim de acertarmos o nosso passo de acordo com a vontade divina. Que Jesus nos abençoe e traga aos nossos corações muita felicidade e paz.